Meu nome é Marina. Tenho 27 anos e trabalho como babá em uma mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Mas uma noite, uma única frase que ouvi mudou tudo. Naquela noite, meu patrão, Dr. Ricardo Fonseca, estava ao telefone quando me olhou e disse sorrindo: "Volto tarde, a pequena Isabela fica com você." Mas havia algo por trás daquele sorriso. Algo que eu temia ver há anos. E aquela noite, que começou com a mãozinha de Isabela segurando a minha, abriria a porta de um segredo sombrio. Isabela tinha apenas 5 anos. A criança mais doce do mundo. Quando cuidava dela, o tempo simplesmente desaparecia. Mas ela não tinha mãe. Nunca teve. Os empregados sussurravam. A mãe foi embora há muito tempo. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Todo mundo sabia alguma coisa, mas ninguém falava. Dr. Ricardo era sempre educado, controlado e frio. Como um médico deve ser. Mas às vezes, especialmente quando olhava para Isabela, eu percebia uma sombra estranha em seus olhos. Naquela noite eram quase 23 horas. Isabela dormia, e eu a monitorava pela babá eletrônica. Estava na sala, preenchendo meus relatórios quando a porta se abriu devagar. Ouvi uma risada feminina. No começo, pensei ter imaginado. Mas então a risada veio novamente. Mais perto desta vez. Meu coração acelerou. Porque naquele andar, depois dessa hora, não deveria haver ninguém. Apaguei a luz da sala e fui até o corredor. Caminhei devagar para não fazer barulho. O andar particular do Dr. Ricardo era todo dele. Então, se eu estava ouvindo uma voz feminina, só podia significar uma coisa. E eu não queria saber. Mas meu trabalho era proteger Isabela. E algo dentro de mim dizia que isso tinha a ver com ela. Cheguei até a área de estar particular. A porta não estava completamente fechada. Uma fina linha de luz alcançava meus pés. E de dentro, uma voz. "Ninguém vai nos ver, relaxe." Era a voz do Dr. Ricardo. Depois, uma mulher. "Sua esposa já não existe mais, não é?" Minhas pernas tremeram. Esposa. Já não existe mais. Essas palavras ecoaram na minha mente. Olhei pela fresta da porta. E o que vi queimou meus pulmões. Dr. Ricardo. O pai de Isabela. Meu patrão. Estava abraçado a uma mulher pela cintura, inclinando-se para beijá-la. Não era alguém que eu conhecia. Não era nenhuma das empregadas. Não era uma cena de amor. Era algo secreto, furtivo, proibido. Seus olhos estavam escuros, com uma expressão que eu não reconhecia. Mas o que realmente me chocou foi a pequena caixa vermelha sobre a mesa atrás deles, com as iniciais IF gravadas. O nome de Isabela, Isabela Fonseca. Eu não sabia o que havia dentro, mas claramente era algo preparado para a criança. A mulher olhou para a caixa e perguntou: "Ainda dá presentes para sua filha? Você deveria estar pensando em mim." E o que Dr. Ricardo disse em seguida? Me pregou no chão. "Vou resolver isso. Muito em breve." Resolver isso? Ele estava falando da filha dele? Ou de outra pessoa? Meus pés gelaram. Ele não poderia estar falando sério. Mas havia algo em seu tom. Frio, calculado, perigoso. Dei um passo para trás, mas meu pé tropeçou no tapete. A porta rangeu levemente. Os dois ficaram em silêncio imediatamente. Passos começaram a se aproximar. Alguém estava vindo até a porta. Meu coração ia explodir. Se ele me visse, seria meu fim. Me escondi dentro do armário de serviço ao lado. Prendi a respiração. A porta se abriu. Silêncio. Depois a voz do Dr. Ricardo. "Tinha alguém aqui?" A mulher riu. "Você está vendo coisas." Mas ele não era mais um patrão. Era um predador. Eu quase podia sentir seus olhos varrendo o corredor. O armário era apertado e escuro. Enquanto prendia a respiração, só conseguia pensar. Isabela. Aquela menininha inocente. Ela precisava estar segura. E eu não tinha mais certeza de que estava. Minutos depois eles voltaram para dentro.
Aproveitei e corri de volta para o quarto de Isabela. A peguei no colo e a abracei forte. Ela murmurou no sono e colocou sua mãozinha no meu pescoço. E eu tremia. Agora eu sabia uma coisa. Naquela casa, nada era o que parecia. E eu ficar ali poderia colocar a criança em grande perigo. Mas ir embora também não era possível. Porque Isabela não queria me deixar. E aquela caixa vermelha ainda estava em minha mente. O que havia dentro? O que ele quis dizer com "vou resolver isso"? E mais importante, onde estava realmente a mãe dela? Naquela noite tomei uma decisão. Eu descobriria todos os segredos desta casa. E se Dr. Ricardo estava planejando fazer o que eu pensava, eu o impediria. Custe o que custar. Mas ele estava um passo à frente. E logo, percebi que ele também estava de olho em mim. Depois daquela noite, nada foi como antes. Quando amanheceu, Isabela acordou no meu colo. Seus dedinhos ainda estavam no meu pescoço, como se tivesse medo de eu ir embora. E eu agora tinha medo de ficar. Quando o Dr. Ricardo desceu para o café da manhã, não havia nada em seu rosto. Nem culpa, nem arrependimento. Como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Bom dia, Marina, disse calmamente. Como Isabela dormiu? A tranquilidade em sua voz me arrepiou ainda mais. Naquele momento entendi. Esse homem fazia isso há anos. Mentir era um hábito para ele. Ele achava que eu não sabia de nada. Mas havia algo que ele não sabia. Eu não conseguia esquecer aquela caixa. Naquela tarde, voltei ao quarto secretamente. Isabela estava na sala de jogos com a outra babá, enquanto eu aproveitei um momento vazio no corredor e voltei para a área particular. A porta estava aberta. Corri até a mesa. Mas a caixa vermelha não estava lá. Só restava um leve rastro de poeira. Como se alguém a tivesse levado às pressas pela manhã. Estava prestes a sair quando ouvi uma voz. Procurando alguma coisa? Meu coração caiu. Diante de mim estava o gerente da mansão, Sr. Paulo. O homem que trabalhava para Dr. Ricardo há anos, conhecia todos os seus segredos. Alguém de olhar frio e reservado. Não, eu disse. Só estava verificando a limpeza. Sr. Paulo se aproximou. Seus olhos pareciam penetrar os meus. Marina, não fique onde não deve. Esse é meu conselho. Isso não era um conselho. Era uma ameaça. E naquele momento, entendi. Naquela tarde, no quarto de Isabela, um pequeno detalhe mudou tudo. Eu estava lendo uma história para ela dormir. A menininha estava quase fechando os olhos, mas de repente sussurrou. Marina. Minha mãe sempre trazia uma caixa vermelha. Minha respiração parou. Que caixa, querida? Perguntei. Ela desenhava coisas para mim dentro. Me dizia para nunca mostrar para ninguém, porque papai ficaria bravo. Desenhos? A mãe dela? Caixa vermelha? Nunca mostrar? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E onde está sua mãe? Perguntei suavemente. A resposta de Isabela fez meus pelos ficarem em pé. Não sei. Um dia ela desapareceu. Papai disse que não a amava mais. E nunca mais a vi. Os olhos da criança se encheram de lágrimas. Os meus também. Havia um segredo nesta casa. O desaparecimento da mãe, a caixa vermelha, a frieza do pai. Tudo apontava para a mesma coisa. E naquela noite, a verdade apareceu de forma dolorosa. À meia-noite, ouvi um grito. Alto e agudo. Vinha do quarto de Isabela. Abri a porta rapidamente. O quarto estava bagunçado. As cortinas haviam caído no chão, a caixa de brinquedos estava virada. Mas o pior, Isabela não estava lá. Apenas um papel de desenho caído no chão. Nele, uma criança desenhada. E atrás, uma figura grande e completamente preta. Embaixo do desenho, escrito com letra de criança. O homem escuro. Meu coração subiu para a garganta. Quem era esse? O pai dela? Um estranho? Contrabarra. Naquele momento meu telefone tocou. Era Dr. Ricardo. Todo meu corpo congelou.
Tive medo de atender, mas atendi. O tom em sua voz. Aquela frieza familiar. Marina. Preciso ir até o quarto. Precisamos conversar. Onde está Isabela? Gritei sem querer. Houve um silêncio. Depois ele sussurrou. Ela precisava ficar longe de mim. Naquele momento minha respiração parou. O que ele quis dizer com ficar longe? Ela era minha aluna, sua filha. O que você fez com ela? Perguntei tremendo. Doutor Ricardo disse apenas uma frase. Você deveria me ouvir. Ou coisas muito piores vão acontecer. Depois desligou. Naquele momento tomei uma decisão. Com medo, tremendo, sozinha. Eu encontraria Isabela. Custe o que custar. Decidi correr para a sala de câmeras da mansão. Se eu verificasse as gravações da noite, poderia ver quem a levou. Mas quando cheguei na porta da sala de segurança, a porta estava completamente aberta. A luz piscava. Todos os monitores da mesa estavam desligados. A luz piscante da tela mostrava apenas uma frase. Você está atrasada. E na tela apareceu uma imagem que me congelou completamente. Um depósito escuro onde estava sentada uma menininha. Ao redor, fracamente iluminada. Uma mantinha fina sobre ela. Isabela. Ela estava olhando para a câmera, chorando em silêncio. Atrás dela, nas sombras, havia uma silhueta. Alta. Ombros largos. Completamente escura. O homem escuro. Mas nenhum rosto, nenhum detalhe podia ser visto. Apenas sombra. Então a imagem foi cortada de repente. A tela ficou escura. Embaixo apareceu uma única frase. Se você a quer, precisa conhecer o passado. Sim, isso não era mais apenas um desaparecimento. Era uma mensagem. Um desafio. E agora eu sabia. Havia um segredo sombrio escondido há anos nesta família. E Isabela estava em perigo por causa desse segredo. Uma localização chegou no meu telefone. Mensagem de número oculto. Venha aqui. No mapa, aparecia um depósito abandonado na parte de trás da propriedade. Só havia uma escolha. Eu iria. Mas não sabia o que me esperava lá. Eu só sentia uma coisa. Esta história estava apenas começando. E a pessoa me esperando lá era muito mais perigosa do que eu imaginava. O segredo do homem escuro. Enquanto olhava a localização no meu telefone, minhas mãos tremiam. O depósito abandonado nos fundos da propriedade. Diziam que não era usado há anos. Mas hoje, era onde Isabela estava sendo mantida. Saí sem nem pegar meu casaco. O vento noturno estava forte. A cada passo, folhas secas estalavam sob meus pés. Atrás de mim, a enorme mansão se erguia, parecendo guardar um segredo há anos. Como se sussurrasse para mim. Volte, volte. Este segredo não é para você. Mas já era tarde demais. Isabela estava lá. E eu não a deixaria sozinha. Ao me aproximar do depósito, o prédio em ruínas tinha uma porta de metal balançando ao vento. Não havia luz. Não havia uma alma ao redor. Ou assim eu pensava. Quando me aproximei da porta, ouvi um som. Clique. Como se alguém lá dentro tivesse movido a maçaneta. Respirei fundo. Depois empurrei a porta. Um cheiro escuro. Umidade, ferrugem e madeira podre. Bateu no meu rosto. Acendi a lanterna do meu telefone. Dei alguns passos. De repente, atrás de mim, a porta se fechou com um baque. Naquele momento algo dentro de mim se quebrou. Isso era uma armadilha. Mas era tarde demais. O depósito ficou completamente escuro. Eu só conseguia ouvir as batidas do meu coração. Então, das profundezas, uma voz se ergueu. Marina. Eu me assustei. A voz era rouca. Ecoava entre as paredes. Apontei a luz do telefone para frente, mas ela só iluminava alguns metros. As sombras pareciam se mover. Quem está aí? Gritei. Não houve resposta. Apenas silêncio. Depois, um soluço de criança. Marina.
A voz de Isabela. Corri na direção do som. Derrubei uma caixa, tropecei, mas não parei. A luz do telefone finalmente iluminou um pequeno canto. Isabela estava lá, sentada no chão frio, abraçando seus joelhos. Corri e a peguei no colo. Está tudo bem, querida, estou aqui. Te encontrei, disse tremendo. Mas Isabela disse a primeira coisa que me pregou no chão. Marina, o homem escuro está aqui. De repente, uma sombra se moveu atrás de mim. Girei a luz. Nada havia. Mas eu podia sentir. Alguém estava nos observando. Naquele momento as luzes do depósito acenderam de repente. Meus olhos arderam. Segurei Isabela com força. E diante de nós, uma silhueta apareceu. Alto, constituição robusta. Seu rosto estava na escuridão. Apenas a luz fraca da rua que vazava iluminava seus ombros. Como se fosse feito de sombras. Antes que eu pudesse falar, ele disse: Você não deveria ter fugido, Marina. A voz era familiar. Minha respiração parou. Essa era a voz do Dr. Ricardo. Mas havia um problema. Esse homem não se parecia com Ricardo. Ombros mais largos, mais alto, aparência mais dura. A voz era a mesma, mas o tom era diferente. As palavras vibravam não com raiva, mas com ódio. Você. Eu disse, quem é você? O homem deu um passo à frente. A luz do telefone iluminou seu rosto. E naquele momento, meus joelhos quase cederam. Esse homem era como o gêmeo de Ricardo. A mesma face, mas mais sombria, mais dura, mais afundada. Mas seus olhos pertenciam a uma pessoa completamente diferente. Naquele momento Isabela sussurrou no meu ouvido. Esse homem não é meu pai. O homem sorriu, mas aquele sorriso não era humano. Você está se aproximando da verdade, disse. Eu sou quem eles esconderam de você. Meu sangue congelou. O que você quer? Perguntei. O homem inclinou levemente a cabeça, como se tivesse esperado essa pergunta por anos. Você sabe quem levou a mãe dela, Marina? Ele deu mais um passo à frente. Você sabe quem a silenciou? Mais um passo. O telefone tremia na minha mão. O homem se curvou, descendo ao nível dos meus olhos. E sussurrou. Não fui eu. Minha mente unida. Não consegui respirar. Se não foi ele, então quem foi? Naquele exato momento, a porta do depósito se abriu com um estrondo. Dr. Ricardo entrou. Estava sem fôlego. Segurava seu telefone. Isabela, gritou, sua voz tremendo. Quando nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas o homem nas sombras recuou. Como se sua própria existência fosse fumaça, ele se fundiu na sombra. Ricardo gritou. Fique longe de nós dois. Mas o homem sombrio apenas sorriu. Tarde demais, irmão. Irmão? Eu olhei para Ricardo em choque. Irmão. O rosto de Ricardo ficou branco como papel. Marina, eu ia te contar, disse ele. Mas o homem sombrio acrescentou. Quando a mãe desapareceu, com qual de nós você acha que ela estava? As luzes do depósito apagaram de repente. A escuridão caiu. E naquele momento entendi. Nesta história, ninguém era quem eu pensava. Nem Ricardo. Nem o homem nas sombras. Nem aquela caixa vermelha. Um segredo estava sendo revelado. Um segredo com raízes muito mais profundas. E quanto mais esse segredo se abria, mais a segurança de Isabela estava em perigo. Das profundezas da escuridão, ouvi um último sussurro. Até você encontrar a verdadeira mãe, nenhum de vocês estará seguro. Quando o depósito mergulhou na escuridão total, apenas 3 respirações podiam ser ouvidas. A minha, a de Ricardo, e o soluço rápido e assustado da pequena Isabela. O homem nas sombras havia desaparecido, mas eu ainda podia sentir sua respiração. Ele estava nos observando das sombras, esperando o momento certo. Ricardo acendeu a lanterna de seu celular. A luz trêmula bateu nas paredes. Mas não havia ninguém. Como se o homem
nunca tivesse estado lá. Vamos sair daqui, Ricardo disse rapidamente. Se ficarmos, todos estaremos em perigo. Mas eu não conseguia me mover. Você me deve uma explicação, eu disse. Isabela está fugindo de quem? O que aconteceu com a mãe dela? E esse homem que parece seu irmão, quem é ele? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Seus olhos caíram sobre as sombras vazias do depósito. Então, pela primeira vez, vi verdadeiro medo nele. Marina, eu não tenho um irmão. Meus pelos se arrepiaram. Como não? Eu acabei de ver. Não tenho, ele gritou. Eu sou filho único. Não há outro homem na minha família. Nunca houve. Meus joelhos tremeram. Se ele não tem um irmão, como a aparência pode ser idêntica? Ricardo segurou Isabela com mãos trêmulas. Precisamos sair deste lugar, disse. Mas quando caminhamos em direção à porta, o depósito ecoou com um som de arrastar. Alguém estava caminhando no chão. Ricardo parou imediatamente. Eu também prendi minha respiração. Apontei a luz do meu telefone para o chão. Uma sombra. Estava descendo das vigas do teto. Não como um humano. Como se estivesse rastejando. Lento, medido e assustador. Mas quando a sombra tocou o chão, desapareceu. Uma ilusão? Um jogo? Uma entidade real? Eu não sabia. Mas eu sabia uma coisa. Alguém estava brincando conosco. Quando saímos do depósito, havia policiais do lado de fora. Um dos seguranças da mansão havia feito uma denúncia. O policial verificou o estado de Isabela. Ricardo não disse nada. Ele apenas olhou para mim e disse: Não vamos falar. Não diremos nada sobre o que aconteceu aqui. Não, eu disse. Chega de mentiras. Esta criança está em perigo. Mas Ricardo fixou seus olhos em mim. Se este segredo for revelado, não só eu serei prejudicado, você também. Eu não entendi. O que isso tem a ver comigo? A polícia nos levou de volta à mansão. Quando chegamos ao quarto, Isabela finalmente adormeceu. Mas eu não conseguia dormir. Porque Ricardo finalmente iria falar. Ele sentou, escondeu o rosto nas mãos. Como se estivesse prestes a soltar um peso carregado por anos. Marina, preciso te mostrar algo. Ele pegou uma pequena caixa da gaveta mais baixa do armário. Eu congelei. A caixa vermelha. A mesma. Como isso era possível? Ele abriu a caixa lentamente. Dentro havia pequenos desenhos. Desenhos coloridos feitos por Isabela, __ notas escritas pela mãe, __ uma foto de família feliz. E no topo, escrito em um pedaço de papel de caderno: Se você encontrou isso, pare de me procurar. A voz de Ricardo rachou. Minha esposa não foi embora por vontade própria. Minha garganta se apertou. Quem a levou? Sussurrei. Ricardo olhou em meus olhos e disse: Quando ela desapareceu, havia uma carta. Na carta, havia apenas um nome. Ele respirou fundo. Então disse aquele nome. Meu coração quase parou. Porque o nome que ele disse era de alguém que eu conhecia nesta cidade. E essa pessoa também estava conectada ao meu passado. Paulo. O gerente da mansão. O homem que me avisou no depósito. Mas Ricardo continuou. E no dia antes de ela desaparecer, alguém foi visto nas gravações de segurança da mansão. Ele me olhou sem piscar. Marina, essa pessoa era você. Minha cabeça girou. O quê? Eu nem estava aqui naquela época. Mas Ricardo balançou a cabeça. Não, mas alguém muito parecido com você estava. Minha respiração parou. Minhas mãos ficaram geladas. Eu tenho uma sósia? O homem escuro. A silhueta que se parecia com Ricardo. A mesma face em duas versões diferentes. E agora eu? Nas gravações de segurança, uma mulher que se parece comigo? Isso não era um simples desaparecimento. Não era um segredo de família. Isso era algo muito maior. Ricardo tirou um pequeno colar da caixa. Era o colar da mãe de Isabela.
Havia uma data gravada na parte de trás. Um dia antes da minha data de nascimento. Meus joelhos tremeram. Isso, o que significa? Ricardo fechou os olhos e disse: Marina, você pode ser parente dela. Senti como se tivesse levado um tiro na cabeça. A mulher que trabalhou comigo, que confiou em mim, a mãe que desapareceu há anos. Como ela poderia ser minha parente? Ricardo disse a última frase e nada mais foi como antes. Aquele homem escuro não está conectado apenas ao meu passado. Marina, ele também está conectado ao seu. E naquele momento, alguém bateu na porta. 00:30. Nenhum funcionário sobe aos andares neste horário. Ricardo se levantou. Quando virei minha cabeça para a porta, vi algo sendo deslizado por baixo dela. Um envelope fino. Abri o envelope. Dentro havia uma única foto, tirada em um quarto escuro. Na foto, 2 menininhas estão lado a lado. Uma se parece com Isabela. A outra é exatamente igual à minha infância. Mas eu não me lembrava dessa foto. Mas o texto no verso da foto me congelou completamente. Faces idênticas não são coincidência. O segredo das gêmeas perdidas. Quando peguei aquela foto, o chão sob meus pés pareceu desaparecer. Isabela ao meu lado. Mas a outra menina não era apenas parecida comigo. Era exatamente eu. Mesma expressão facial, mesmo jeito de segurar o cabelo, tudo igual. Mas eu nunca me lembrei dessa foto. Ricardo lentamente se aproximou. Quando viu a foto, sua cor sumiu. Marina. Ele disse em um sussurro. Isso é impossível. Mas o impossível agora era real. Havia outro envelope. Abri. Desta vez, uma cópia de certidão de nascimento. E na parte inferior, escrito com caneta vermelha. 2 bebês nasceram. Um foi registrado. O outro foi escondido. Minha cabeça começou a girar. Ricardo segurou minha mão. Marina, você pode ser a irmã gêmea perdida da mãe de Isabela. Naquele momento, minha mente escureceu. Como se meu cérebro se dividisse em centenas de pedaços de uma só vez. Eu tenho uma irmã. A mãe de Isabela. A mulher desaparecida. Poderia ser minha própria gêmea? Como isso seria possível? Perguntei com dificuldade. Ricardo respirou fundo. Isso só pode ser explicado por uma pessoa. Ele olhou para a porta. Paulo. Naquele momento, ouvi passos no corredor. Lentos, distintos, ecoando no piso de mármore. A porta se abriu lentamente. E entrou Paulo. Mas desta vez, ele não era o gerente da mansão que eu conhecia. Seu rosto estava afundado, olhos escuros, ele segurava uma pasta antiga. Marina, ele disse. É hora de você aprender as coisas que não te contaram há anos. Ricardo deu um passo à frente. Mantenha-a longe. Este jogo acabou. Paulo gritou asperamente. Não fui eu quem mentiu. Vocês é que esconderam a mentira por anos. Ricardo ficou em silêncio. E eu mal conseguia segurar meus joelhos. Paulo estendeu a pasta para mim. Leia, ele disse. Olhei para a capa da pasta. Nascimento, 12 de março. Registro de gêmeas. Com mãos trêmulas, abri as páginas. O que estava escrito nos documentos destruiu todas as fundações da minha vida. Marca de seleção, a verdade finalmente revelada. Eu era uma gêmea. Mas minha família adotou apenas a mim. A outra bebê foi entregue a outra família. 2. Aquela menina era mãe de Isabela. Ou seja, Isabela era minha sobrinha de sangue. 3. Antes de desaparecer, a mãe estava tentando me encontrar. Mas alguém não permitiu. 4. O homem escuro. Não era realmente uma pessoa real. A silhueta no depósito, a imagem nas sombras. Tudo era um jogo de intimidação deliberado. Mas o rosto foi feito parecer com Ricardo porque 5. A mãe de Isabela tinha medo não da confiança de Ricardo, mas de alguém que ela pensava ser seu irmão. Paulo finalmente disse a verdade. Não havia homem escuro. Vocês criaram a escuridão.
Congelei. Por quê? Sussurrei. Paulo limpou a garganta. Sua gêmea, após o nascimento, foi dada a uma família. Mas anos depois, ela começou a procurar por você. Eles ficaram com medo. A família proprietária da mansão percebeu que ela havia descoberto uma conexão do passado. Uma conexão? Paulo olhou para Ricardo. Depois se virou para mim. E o que ele disse? Foi a verdade mais sombria desta história. Você e Ricardo, anos atrás, foram planejados para serem criados na mesma família. Mas a família escolheu você. Ela foi deixada de fora. Naquele momento, tudo fez sentido. A caixa vermelha, os desenhos, uma mulher que sabia da minha existência, mas não conseguia me alcançar. A mãe de Isabela, minha gêmea, minha outra metade. Sim, ela voltou para me encontrar. Mas, então onde ela está? Gritei. Eu ouvi a voz dela? Ela está viva? Onde está? Paulo abaixou a cabeça. Marina, eu gostaria de poder dizer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo ia dizer algo, mas não conseguiu. Ela morreu? Perguntei. Silêncio. Então Paulo lentamente balançou a cabeça. Sim. Naquele momento, meu mundo parou. Meus joelhos cederam. Sentei em uma cadeira. Ricardo fechou os olhos. Isabela, aquela criança dormindo, não sabia que sua mãe nunca mais voltaria. E eu? Era a única conexão de sangue que restava. Marca de seleção, mas o final não terminou aqui. Paulo entregou outro envelope. Este era o último desejo da sua gêmea, ele disse. Abriu o envelope. Havia apenas uma frase. Proteja-a. Se a escuridão voltar, nunca a deixe sozinha. Olhei para o rosto de Isabela. Peguei-a no colo. A única coisa que veio do meu coração foi: eu prometo. Mas naquele exato momento, quando olhei pela janela, vi uma silhueta escura. A mesma altura, a mesma postura do depósito. Uma sombra, nos observando de entre as árvores lá fora. Paulo correu rapidamente para a janela, mas a silhueta desapareceu instantaneamente. Como isso é possível? Sussurrei. Paulo olhou para a escuridão além da janela e disse apenas uma frase. Porque a verdadeira escuridão está voltando. Isabela gemeu em seu sono. Segurei-a mais apertado. Agora a história não havia acabado. Apenas a primeira batalha havia sido vencida. Mas a guerra não havia terminado. Eu não era mais apenas uma babá. Era uma tia, uma protetora e um alvo. E a escuridão estava caminhando em nossa direção novamente. Nos dias seguintes, nada voltou ao normal. Ricardo contratou seguranças extras. Câmeras foram instaladas em todos os cantos da mansão. Paulo verificava os arredores a cada hora. Mas eu sabia. Isso não era suficiente. Porque quem quer que estivesse nos observando não era alguém que as câmeras pudessem capturar facilmente. Isabela ficou grudada em mim. Ela não me deixava nem para ir ao banheiro. Como se soubesse que eu era a única pessoa em quem ela podia confiar. E talvez ela estivesse certa. Uma noite, quando estava colocando Isabela para dormir, ela me disse algo que me deixou sem dormir. Marina, minha mãe me disse algo antes de ir embora. Meu coração parou. O que foi, querida? Seus olhos grandes e inocentes me olharam. Ela disse, você tem uma irmã. E quando você encontrá-la, tudo ficará bem. Lágrimas caíram dos meus olhos. Ela estava falando de mim. A gêmea que ela estava procurando. Era eu. Mas ela nunca conseguiu me alcançar. Abracei Isabela forte. Sua mãe estava certa, querida. Estou aqui agora. Isabela sorriu pela primeira vez em dias. Mas aquele sorriso durou pouco. Porque naquela noite, a casa inteira foi mergulhada na escuridão. As luzes se apagaram às 2 horas da manhã. Todas de uma vez. A mansão inteira ficou na escuridão total. Os geradores de backup não funcionaram. Os telefones não tinham sinal. Até as lanternas dos celulares estavam falhando. Peguei Isabela rapidamente.
Ricardo veio correndo para o quarto. Fique comigo, ele disse. Sua voz estava tremendo. Paulo também apareceu. Alguém cortou o fornecimento de energia principal. Estamos completamente isolados. Meu sangue congelou. Quem faria isso? Paulo olhou pela janela. Quem quer que esteja fazendo isso, está aqui. Naquele momento, ouvimos passos. Lentos. Deliberados. Vindos do corredor. Toque, toque, toque. Alguém estava andando em nossa direção. Ricardo empurrou a porta para fechá-la, mas ela não se movia. Como se algo do outro lado estivesse segurando. Os passos se aproximaram. E então pararam. Bem na porta. Todos nós prendemos a respiração. Isabela enterrou o rosto no meu pescoço. Então, uma voz veio de trás da porta. Baixa, rouca e terrivelmente familiar. Marina. Meu sangue congelou. Era a voz do homem escuro. Você sabe quem eu sou? Ninguém respondeu. A voz continuou. Eu sou aquele que eles esconderam. Aquele que foi deixado para trás. E agora, vim buscar o que é meu. Ricardo gritou. Você não vai tocá-las. A voz riu. Um som frio, sem humor. Ricardo, você acha que pode me parar? Você, que roubou tudo de mim. Eu não roubei nada. Ricardo gritou de volta. Roubou sim. Minha família. Meu nome. Minha vida. E então a voz mudou. Ficou mais suave. Mais triste. E ela, minha irmã. Você deixou ela morrer. Naquele momento, entendi tudo. Este homem não era irmão de Ricardo. Era o irmão da minha gêmea. O homem que também foi deixado para trás. O homem que perdeu sua irmã por causa deste segredo. E agora ele estava aqui por vingança. A maçaneta começou a girar lentamente. Ricardo e Paulo se jogaram contra a porta. Mas ela continuou se abrindo. Como se uma força sobre-humana estivesse empurrando do outro lado. Isabela começou a chorar. Apertei-a contra mim e sussurrei. Feche os olhos, querida. Não olhe. A porta finalmente se abriu com força. E ali estava ele, o homem das sombras. Mas desta vez, eu podia ver seu rosto claramente. E o que vi fez meu coração parar. Porque este homem não era um estranho. Era alguém que eu tinha visto antes. Alguém da minha própria infância. Alguém que eu pensei que havia morrido há anos. Não. Sussurrei. Você não pode estar vivo. O homem sorriu. Mas era um sorriso cheio de dor. Ah, Marina. Você me esqueceu tão rapidamente? Minha mente girou. Imagens da minha infância começaram a voltar. Uma família adotiva temporária. Um menino mais velho que cuidava de mim. Um menino que desapareceu após um incêndio. Carlos, sussurrei. Ele acenou lentamente com a cabeça. Pensei que você se lembraria. Minhas pernas cederam. Carlos, o menino que me salvou quando éramos crianças. O menino que eu pensei ter morrido no fogo. Ele estava vivo. E ele estava aqui. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Perguntei com lágrimas nos olhos. Carlos olhou para Isabela. Por que vocês têm o que me foi tirado? Família. Amor. Um lugar para pertencer. Ele deu um passo à frente. E agora, vou levá-la comigo. Quando Carlos disse aquelas palavras, o tempo pareceu parar. Isabela agarrada em mim. Ricardo e Paulo bloqueando a entrada. E Carlos, o menino que eu pensava estar morto, parado diante de nós. Você não vai tocá-la, eu disse. Minha voz tremia, mas estava firme. Carlos sorriu tristemente. Marina, você não entende. Eu não vim para machucá-la. Vim para salvá-la. Salvá-la? Ricardo gritou. Você aterroriza uma criança, invade nossa casa e diz que veio salvá-la? Carlos virou seus olhos escuros para Ricardo. Você acha que você é a ameaça? Você não sabe nada, Ricardo. A verdadeira ameaça
ainda está escondida. Meu coração acelerou. Do que você está falando? Carlos deu mais um passo. A luz do corredor iluminou seu rosto completamente. Eu podia ver agora as cicatrizes, queimaduras antigas no pescoço e braço, marcas do incêndio que eu pensava ter matado. Aquele incêndio, ele disse suavemente. Não foi um acidente. Minha respiração parou. Alguém tentou me matar, Marina. Me matar, porque eu sabia demais. Sabia o quê? Sussurrei. Carlos olhou diretamente para Paulo. Sobre as gêmeas. Sobre a adoção falsa. Sobre as famílias que foram separadas, propositalmente. Paulo ficou pálido. Você não sabe do que está falando, ele disse, mas sua voz estava quebrando. Não sei. Carlos riu amargamente. Fui eu quem achou os documentos, Paulo. Fui eu quem descobriu que Marina e a mãe de Isabela não foram separadas por acaso. Foram separadas, porque alguém queria apagar um segredo. Que segredo? Ricardo exigiu. Carlos respirou fundo. Então disse as palavras que mudaram tudo. A avó de vocês. Dona Helena Fonseca. Ela é quem orquestrou tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo balançou a cabeça. Não, minha avó morreu há 5 anos. Ela não tem nada a ver com isso. Morreu. Carlos sorriu tristemente. Ou foi isso que te disseram? Meu sangue congelou. O que você quer dizer? Carlos tirou uma foto amassada do bolso. Jogou no chão entre nós. Peguei com mãos trêmulas. A foto mostrava uma mulher idosa, em uma cadeira de rodas, sendo empurrada por Paulo. A foto foi tirada há apenas 3 semanas. Olhei para Paulo em choque. Você disse que ela estava morta. Paulo não respondeu. Seu rosto estava branco como mármore. Ricardo pegou a foto. Suas mãos tremiam. Isso não pode ser real, ele sussurrou. Carlos continuou. Dona Helena não morreu. Ela se escondeu, porque ela sabia que, eventualmente, a verdade seria descoberta. Que verdade? Gritei. Carlos me olhou com olhos cheios de dor. Que ela foi quem ordenou o assassinato da sua irmã gêmea. O mundo ao meu redor desmoronou. Isabela começou a chorar. Ricardo caiu de joelhos. E Paulo, finalmente falou. É verdade, ele sussurrou. Todos nós viramos para ele. Dona Helena descobriu que a mãe de Isabela estava investigando o passado. Ela estava prestes a expor tudo. A adoção ilegal, os documentos falsificados, o dinheiro que mudou de mãos. Paulo fechou os olhos. Então ela ordenou que eu a fizesse desaparecer. Minha visão escureceu. Você? Minha voz mal saiu. Você matou minha irmã. Paulo balançou a cabeça violentamente. Não, eu não consegui. Eu a avisei. Disse a ela para fugir, para sair do país e nunca voltar. Então ela está viva? Ricardo perguntou desesperado. Paulo abriu os olhos. Eles estavam vermelhos de lágrimas. Ela tentou fugir, mas Dona Helena tinha outros homens. Homens que não hesitariam. Ele respirou fundo. Eles a encontraram na rodoviária. E então? Ele não precisou terminar. Eu sabia. Todos nós sabíamos. Minha irmã gêmea, a mãe de Isabela, foi assassinada por uma velha rica e poderosa que queria proteger seus segredos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Isabela me abraçou forte e sussurrou. Mamãe foi embora por minha causa? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não, querida, eu disse através das lágrimas. Sua mãe te amava mais do que tudo. Ela lutou para te proteger até o fim. Carlos se ajoelhou ao nosso nível. É por isso que estou aqui, Isabela. Sua mãe me pediu, se algo acontecesse com ela, para cuidar de você. Ele olhou para mim. Ela me disse que você existia, Marina. Ela me fez prometer que encontraria você e que juntos protegeríamos Isabela. Eu não conseguia respirar. Então todo esse tempo,
você estava nos protegendo? Eu tentei, Carlos disse. Mas Dona Helena ainda tem poder. Ela ainda tem homens trabalhando para ela. E ela não vai parar até que todos os que conhecem a verdade sejam silenciados. Então o que fazemos? Ricardo perguntou. Carlos se levantou. Fazemos o que ela mais teme: expor a verdade. Nos 3 dias seguintes, planejamos tudo. Carlos tinha anos de evidências escondidas. Documentos da adoção ilegal. Registros bancários mostrando subornos. E testemunhos de pessoas que foram forçadas ao silêncio. Paulo, consumido pela culpa, concordou em testemunhar. Ricardo usou suas conexões para contatar jornalistas confiáveis. E eu cuidei de Isabela. Porque no fim, ela era o que importava. Mas Dona Helena não era tola. Na noite anterior à exposição, ela atacou. Estávamos na mansão, finalizando os preparativos, quando as luzes se apagaram novamente. Mas desta vez, era diferente. Não era apenas escuridão. Havia fumaça. Fogo. A mansão estava pegando fogo. Saiam! Carlos gritou. É uma armadilha. Peguei Isabela e corri. Ricardo e Paulo estavam atrás de nós. Mas quando chegamos às escadas, elas estavam bloqueadas por chamas. Estávamos presos. A fumaça estava ficando mais densa. Isabela tossia. Eu mal conseguia respirar. Tem outro jeito. Carlos gritou. O terraço. Corremos para o andar de cima. As chamas nos seguiam. O calor era insuportável. Chegamos ao terraço. O ar fresco da noite nunca foi tão bem-vindo. Mas não estávamos seguros ainda. Porque ali, esperando por nós, estava ela, Dona Helena Fonseca, em sua cadeira de rodas, empurrada por 2 homens grandes. Ela sorriu para nós. Um sorriso frio, sem remorso. Acharam que podiam me expor, ela disse. Sua voz era fraca, mas cheia de veneno. Vovó. Ricardo sussurrou em choque. O que você fez? O que eu fiz? Ela riu. Protegi esta família. Protegi nosso nome. Nosso legado. Matando pessoas inocentes, eu gritei. Ela me olhou com desdém. Inocentes? Aquela mulher estava tentando destruir tudo que construímos. Ela mereceu o que teve. Fúria queimou dentro de mim. Ela era minha irmã. E agora ela está morta, Dona Helena disse friamente. Assim como todos vocês estarão, se não pararem com essa tolice. Um dos homens dela deu um passo à frente. Carlos se colocou na frente de nós. Você vai ter que passar por mim primeiro. Dona Helena suspirou. Como quiser. O homem avançou. Mas Carlos estava pronto. Ele lutou. Forte e feroz. Mas eram 2 contra 1. Ricardo se juntou à luta. Paulo também. Eu segurei Isabela e recuei. As chamas estavam subindo pelas escadas atrás de nós. Estávamos encurralados. E então, ouvi sirenes. Polícia. Bombeiros. Alguém havia chamado ajuda. Os homens de Dona Helena hesitaram. Ela gritou. Terminem isso. Agora. Mas era tarde demais. Policiais invadiram o terraço. Os homens foram dominados. Dona Helena tentou sair, mas foi cercada. Ela olhou para mim com ódio puro. Isso não acabou, ela cuspiu. Você nunca estará segura. Mas desta vez, eu não tive medo. Não, eu disse calmamente. Você é quem nunca mais será livre. Os policiais a levaram. Seus gritos ecoaram pela noite. Os bombeiros apagaram o fogo. Paramédicos verificaram todos nós. E, finalmente, acabou. 3 meses depois, Dona Helena foi julgada e condenada. Paulo recebeu uma sentença reduzida por testemunhar. A história se tornou manchete nacional. E Isabela, minha pequena e corajosa Isabela, finalmente estava segura. Ricardo me ofereceu a guarda legal dela. Você é família de sangue, ele disse. E ela te ama mais do que a ninguém.
Aceitei sem hesitar. Agora, Isabela me chama de tia Marina. Todas as noites, leio histórias para ela. E todas as noites, ela dorme pacificamente. Sem pesadelos. Sem medo. Carlos visitou algumas vezes. Ele encontrou paz sabendo que cumpriu sua promessa. Sua irmã estaria orgulhosa, ele me disse. Nossa irmã, eu corrigi com um sorriso. Porque no fim, nós nos tornamos a família que deveríamos ter sido desde o início. Mas uma noite, algo estranho aconteceu. Isabela estava dormindo. Eu estava na sala, tomando chá. Então ouvi uma batida suave na janela. Meu coração pulou. Lentamente, me aproximei. E lá, do lado de fora, estava uma mulher. Ela era iluminada pela luz da lua. E meu sangue congelou. Porque aquela mulher se parecia exatamente comigo. Mesma altura, mesmo cabelo, mesmo rosto. Ela sorriu. E então, desapareceu nas sombras. Corri para fora. Mas não havia ninguém. Apenas o vento frio da noite. Voltei para dentro, tremendo. Seria minha imaginação? Um fantasma? Ou poderia minha irmã ainda estar viva? Balancei a cabeça. Não, era impossível. Paulo testemunhou. Havia provas. Ela estava morta. Mas então, por que eu sentia que estava sendo observada? Fui até o quarto de Isabela. Ela dormia profundamente. No travesseiro ao lado dela, havia algo que não estava lá antes. Uma pequena caixa vermelha, com as iniciais IF. Minhas mãos tremeram ao pegá-la. Abri devagar. Dentro havia um único desenho, feito com lápis de cor, de duas mulheres de mãos dadas, e uma menina no meio. No verso, escrito com letra suave. Asterisco asterisco, obrigada por protegê-la. Agora posso descansar contra a barra. Sua irmã asterisco asterisco. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Segurei o desenho contra meu coração. Você nunca me deixou, sussurrei. Nunca me deixará. E naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Porque eu sabia que onde quer que minha irmã estivesse, ela estava me observando. E Isabela, nossa pequena Isabela, estava finalmente segura. A sombra havia sido derrotada. A verdade havia sido revelada. E o amor tinha vencido. A vida encontrou um novo ritmo. Isabela começou na escola. Ela fez amigos. Ela ria de novo. Ricardo e eu mantivemos contato. Ele se tornou uma figura paterna gentil para Isabela. Sem os segredos, ele finalmente era livre. Carlos abriu um negócio ajudando outras crianças adotadas a encontrarem suas famílias. Ele encontrou seu propósito. E eu me tornei oficialmente a mãe adotiva de Isabela. Uma tarde, estávamos no parque. Isabela estava no balanço, rindo. Olhei para ela e sorri. Tia Marina, ela gritou. Olha como vou alto. Vejo você, querida, gritei de volta. E então, senti algo. Uma presença calorosa ao meu lado. Virei a cabeça. Por um breve momento, vi uma mulher parada ali. Ela se parecia exatamente comigo, mas seus olhos estavam cheios de paz. Ela sorriu. Depois olhou para Isabela. E então, desapareceu como fumaça. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Obrigada, irmã, sussurrei, por me trazer até ela. O vento soprou suavemente. E por um momento, jurei que ouvi uma voz. Obrigada por salvá-la. Isabela correu até mim e me abraçou. Te amo, tia Marina. Abracei-a forte. Eu também te amo, meu amor. E enquanto o sol se punha, eu soube que, finalmente, todos nós estávamos em casa. A escuridão havia sido vencida. O segredo havia sido exposto. E o amor havia triunfado sobre tudo.